Bem, meus amigos, estamos aqui novamente, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1, a Lei Divina ou Natural. Eu, Sérgio, farei as preces inicial e final, e as leituras serão feitas pela Vânia e pelo Carlos. Inicialmente, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, que está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, nos guiando, nos amparando e pedindo que nesse capítulo seja uma leitura de reflexão, de autoconhecimento, para que possamos melhorar cada vez mais. E essa melhora implica na evolução nossa, na evolução no caminho da luz, indo de encontro a esse Mestre, tão paciencioso e misericordioso conosco. Que assim seja. Olá, vamos agora à pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Pergunta 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram pelos falsos princípios? Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente encontraram-se grandes verdades. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes, extraviaram-se pelos falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Boa noite a todos. Dando continuidade na questão 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens, senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento, senão por intuição? Resposta. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos,
eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas estando escritas no livro da natureza. O homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Na questão 627, pergunta: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Resposta: a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário, agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo, é preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa protestar a ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Na questão 628, por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Resposta: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistérios aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há, para o estudioso, nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que são no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos esclarecer, sem razão da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de abrir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Graças a Deus. Em encerramento ao Evangelho de hoje, vamos pensar em Jesus, nosso querido amigo, que nos acompanhou nesse momento, nas leituras, que sejam lições fecundas, que levemos para o nosso dia a dia, que possamos compartilhar com outras pessoas. Isso é muito importante. Então vamos fechar os olhos, acalmar nossa respiração e pensar nele, nessa luz que ilumina nosso dia a dia, que ilumina nosso coração, a nossa mente. Que sejamos
luzes a iluminar nossos irmãos que precisam tanto também. Que essa semana, que esse dia, que todos os dias das nossas vidas, meus irmãos, sejamos essa luzinha, pequena que seja, mas que vai clarear o caminhar dos nossos irmãos e a nossa. Que assim seja.